Livro de Cálculo, volume 1, James Stewart, capítulo 2.2, página 89. Questão de número 6. Para a função h, cujo gráfico é dado, diga o valor de cada quantidade, se ela existir. Se não existir, explique por quê. Bem, na letra A, nosso objetivo será encontrar o valor do limite da função h de x quando x tende a menos 3 pela esquerda. Então, para isso a gente precisa fazer uma análise do gráfico. Primeiramente, vamos encontrar a reta em que x é igual a menos 3. No caso, será essa aqui. E vamos analisar pela esquerda. Ou seja, com valores de x sendo menores que menos 3. Ao analisar o gráfico, percebemos que ele faz o seguinte trajeto. Para concluir, devemos analisar os valores correspondentes de y. Dessa forma, podemos concluir que, durante esse trajeto da função, os valores de y variam de forma a se aproximar de 4. Ou seja, inicialmente, os valores de y começam próximos de zero. Eles vão em uma crescente até que se aproximam do número 4, do valor 4. Ou seja, o limite de h de x, com x tendendo a menos 3 pela esquerda, é igual a 4. De forma semelhante, na letra B, nosso objetivo será encontrar o limite de h de x quando x tende a menos 3, mas dessa vez pela direita. Analisando o gráfico novamente, vamos encontrar a reta x igual a menos 3. Então, analisar o comportamento dessa função. Podemos perceber que essa função faz o seguinte trajeto. Os valores de y variam da seguinte forma. Assim, vamos analisar então os valores de y correspondentes. Quando x é igual a 0, y é igual a 1. Quando x é igual a menos 2, y é igual a 2. E assim, podemos perceber que conforme x, um número maior que menos 3, se aproxima de menos 3, os valores correspondentes de y se aproximam do número 4. Ou seja, o limite de h de x, com x tendendo a menos 3 pela direita, é igual a 4. No número 3, nosso objetivo será encontrar o limite de h de x com x tendendo a menos 3. Para isso, a gente pode fazer uma análise dos resultados que nós encontramos na letra A e na letra B, usando a seguinte definição. O limite de uma função é igual a L quando x tende a A, se e somente se o limite dessa mesma função é igual a L quando x tende a A pela esquerda e quando x tende a A pela direita. Ao analisarmos os valores encontrados na letra A e na letra B, percebemos que os valores são iguais, 4 e 4, tanto pela esquerda quanto pela direita. Ou seja, o limite de h de x quando x tende a menos 3 também é 4. Na letra D, nosso objetivo será encontrar a imagem de h de x quando x é igual a menos 3. Primeiramente, vamos encontrar a reta x é igual a menos 3. E assim, ao procurarmos o seu correspondente valor de y, percebemos que há um ponto que não está incluído na função. Ou seja, quando x é igual a menos 3, a função não possui imagem. Dessa forma, h de menos 3 é inexistente.
Na letra E, nosso objetivo será encontrar o limite de h de x quando x tende a 0 pela esquerda. Vamos novamente procurar a reta quando x é igual a 0. E agora fazer uma análise do gráfico. Como estamos procurando um limite de x tendendo a 0 pela esquerda, devemos procurar valores de x menores do que 0. Ou seja, nesse sentido, e ao fazermos uma análise do gráfico, vemos que a função faz esse seguinte trajeto. Se aproximando deste ponto. Analisando os valores de y correspondente, percebemos que, conforme x se aproxima de 0 pela esquerda, os valores de y se aproximam de 1. Ou seja, o limite de h de x quando x tende a 0 pela esquerda é igual a 1. De forma semelhante, na letra f, nosso objetivo será encontrar o limite da função h de x quando x tende a 0 pela direita. Agora vamos analisar o gráfico também a partir da reta x igual a 0, entretanto, pelo lado direito. Ou seja, com valores de x maiores do que 0. Assim, percebemos o seguinte trajeto da função. Analisando agora os valores de y, dessa forma, podemos perceber que, quando x é um número maior do que 0 e esse número se aproxima de 0, o valor de y correspondente se aproxima de menos 1. Assim, o limite de h de x quando x tende a 0 pela direita é menos 1. Agora, na letra G, nosso objetivo é encontrar o limite de h de x quando x tende a 0. Novamente, fazendo uma análise daquela definição e fazendo uma análise dos resultados adquiridos na letra E e na letra F, podemos perceber que o resultado quando x tende a 0 pela esquerda é igual a 1, quando x tende a 0 pela direita é igual a menos 1. Ou seja, os valores dos limites são diferentes quando analisados pela esquerda e pela direita. Assim, podemos afirmar que o limite de h de x quando x é igual a 0 é inexistente. Na letra H, vamos buscar a imagem de h de 0. Ou seja, quando x é igual a 0, que valor y assume? Analisando o gráfico, chegamos a este ponto. Este ponto está incluído na função. Este de baixo, não. Podemos notar isso pelo sinal de bolinha fechada e a bolinha aberta. Agora fica claro que quando x é igual a 0, y é igual a 1. Ou seja, a imagem de h de 0 é igual a 1. Na letra I, nosso objetivo será encontrar o limite de h de x quando x tende a 2. Vamos fazer uma análise do gráfico, encontrar a reta determinada por x igual a 2, analisar o comportamento da função, que faz o seguinte trajeto: pela esquerda e pela direita. Note que, analisando o trajeto, tanto pela esquerda quanto pela direita, y tende ao mesmo valor, quando x tende a 2.
Este valor é 2. Assim, o limite de h de x, quando x tende a 2, é 2. Na letra J, nosso objetivo será encontrar a imagem de h de 2, ou seja, devemos encontrar o valor de y correspondente ao valor de x quando igual a 2. Analisando o gráfico, é possível notar que este ponto não faz parte da função. Ou seja, não há um valor de y correspondente quando x é igual a 2. Assim, h de 2 é inexistente. Note que, mesmo havendo um limite para h de x quando x tende a 2, isso não quer dizer que haverá uma imagem de h de 2. Na letra K, nosso objetivo será de encontrar o limite de h de x quando x tende a 5 pela direita. Para isso será necessário fazer uma análise do gráfico, encontrar, primeiramente, a reta x é igual a 5 e fazer uma análise do gráfico pela direita, que faz o seguinte trajeto. Neste ponto, y possui o seguinte valor. Logo, é possível notar que quando x possui um valor maior do que 5 e se aproxima de 5, o valor correspondente y se aproximará de 3. Assim, o limite de h de x, com x tendendo a 5 pela direita, é 3. De forma semelhante, mas diferente, na letra L, devemos encontrar o limite de h de x quando x tende a 5 pela esquerda. Novamente, encontraremos a reta x igual a 5. Ao fazer uma análise do gráfico pela esquerda, percebemos que a função tem um trajeto com uma variação que não nos permite determinar para onde ela se aproxima. Assim, podemos afirmar que o limite de h de x, quando x tende a 5 pela esquerda, é inexistente.